Olá, eu sou Matheus Tiamat, estou começando mais um episódio aqui no D12Cast e hoje eu vou falar sobre RPGs com temática steampunk. Antes de mais nada, falar um pouco sobre esse gênero que é um steampunk. Originalmente ele é trabalhado na literatura. A principal referência é o Júlio Verne, que escreveu obras como 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, entre outras, mas posteriormente diversas mídias então trabalharam também com esse gênero, tanto cinema, quadrinhos, séries, games, enfim. Recentemente o filme Pobres Criaturas, que até ganhou o Oscar, ele tem alguns elementos de steampunk, é um pouco mais sutil, o foco não é tanto nesse gênero. Eu recomendo também uma animação francesa, April, o Mundo Extraordinário, que é de 2016 ou 2017, se eu não me engano, apresenta Paris aí com esse gênero steampunk. Outro exemplo é o filme As Loucas Aventuras de James West, com Will Smith, lá dos anos 2000. Em geral, esse filme é mal falado, assim, o pessoal não gosta muito, mas acho que ele é um bom exemplo de uma das características mais marcantes do steampunk, que é justamente a tecnologia, e inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O gênero steampunk, então, ele apresenta uma versão alternativa da Terra. Como seria se o nosso mundo tivesse desenvolvido mais tecnologias utilizando vapor? O gênero steampunk geralmente apresenta uma versão alternativa da Terra que utiliza tecnologia que é futurística, avançada, porém baseada em tecnologia a vapor. Isso acaba criando um visual bem marcante de ver elementos, ferramentas, veículos com um certo aspecto estranho, porque eles são coisas que parecem futuristas, se a gente pensar que é o século XIX, porém, como eles são feitos com base em uma tecnologia a vapor e não combustível, não petróleo, não em nada eletrônico, nada que tecnologias que existem hoje, por exemplo, isso dá uma roupagem diferente. Então, por exemplo, o Júlio Verne traz submarinos, que é uma coisa que no século XIX, obviamente, não existiam, veio muito depois, mas que utilizam, então, como combustível justamente caldeiras a vapor e tudo mais. A obra steampunk também tem um visual bem marcante, com muito ferro, a ideia da metalurgia que foi surgindo, muita poluição, a ideia daquela Londres vitoriana cheia de fumaça por causa dos trens e das demais tecnologias a vapor e carvão. Então ele é um gênero, um estilo legal pelo visual, porque ele parece misturar duas coisas, tecnologias mais futuristas, porém, por usar a vapor, elas parecem mais antiquadas, mais antigas. Acaba sendo uma mescla entre o passado e o presente. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito legal, que é a Brasiliana Steampunk, que ele é um universo compartilhado, ou um multiverso, criado pelo escritor e professor Enéas Tavares. Ao longo de vários livros dele, ele vai trazendo uma versão alternativa do Brasil, pensando como seria o Brasil ali no século XIX, início do século XX, com essa roupagem, com essa temática steampunk. Ele pega vários personagens famosos da literatura brasileira, de vários escritores, a maioria deles de domínio público, pensa uma nova história, novas roupagens dele dentro dessa lógica. Ele já publicou vários livros, Partenon Místico, pela Darkside, o Juca Pirama pela Jambô Editora, tem inclusive também uma série na Amazon Prime baseada nas obras dele e de outras pessoas também. Eu já entrevistei o Enéas Tavares e também o Felipe, que é ator e também produziu essa série que eu comentei. Vou deixar o link pra vocês aqui, foi no Jamboverso, no programa no canal da Jambô Editora. Bom, tendo uma ideia mais clara do que é steampunk, tem esses elementos futuristas, mas baseado em uma tecnologia mais antiga, a vapor, a ideia de muita fumaça, muita sujeira, uma sociedade com elementos geralmente vitorianos, a gente pode pensar em RPGs que abordam esse gênero. E outro ponto é que, embora em sua origem steampunk ele pensasse justamente a Terra nessa versão alternativa, dentro dessa temática, outras obras posteriormente que foram surgindo, elas pensam em mundos totalmente fantásticos, ou seja, mundos totalmente fictícios. Principalmente no RPG, ele pega esses elementos steampunk, mas cria um mundo totalmente do zero, trabalha em world building, é bem interessante. O primeiro RPG steampunk que você deveria conhecer é Castelo Falkenstein, ele ainda é provavelmente a maior referência de RPGs dentro dessa temática. O Castelo Falkenstein já foi publicado no Brasil pela Devir lá nos anos 90, porém eles publicaram o livro básico e acho que um ou outro suplemento somente. Mais recentemente, há alguns anos, a Retropunk trouxe novamente o Castelo Falkenstein, inclusive com o compromisso de lançar todos os suplementos e materiais que haviam sido publicados. E assim foi feito, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como eu acho que Castelo Falkenstein é uma franquia, é um jogo que trabalha muito bem seus suplementos, que traz novos materiais interessantes para quem gosta desse jogo, para quem quer desenvolver ele, com várias ideias, enfim, várias temáticas, principalmente de lore. Trabalha muito bem o lore que foi desenvolvido no livro básico aí nos seus suplementos. A ideia então do Castelo Falkenstein é apresentar a Terra numa versão alternativa e mais fantástica, com elementos mais comuns de a gente ver em outros RPGs, como por exemplo magia. O legal desse cenário também é que ele mistura figuras, personagens, pessoas fictícias de obras literárias ou enfim variadas aí, com pessoas reais, pessoas que realmente existiram no nosso mundo, mas claro, repensados dentro dessa lógica do mundo, dentro dessa lógica aí da Nova Europa, com raças fantásticas, com elementos fantásticos e tudo mais. O jogo também é famoso por utilizar cartas, utilizar baralhos como a ferramenta do jogo. Os RPGs normalmente trabalham com os dados e o Castelo Falkenstein traz os baralhos, então. Eu havia comentado que o jogo então traz personagens fictícios e reais misturados, todos eles pensados dentro dessa lógica aí do mundo ficcional de Castelo Falkenstein, e o exemplo legal que eu acho disso, havia falado naquele outro vídeo, mas é esse suplemento aqui, ó, que a Retropunk lançou,
Cadernos Perdidos de Leonardo da Vinci. Então, o que seria isso aqui? Seriam anotações, rascunhos, ideias, esboços de inventos que o Leonardo da Vinci teria pensado, criado. E é legal que esse livro traz esses vários inventos e dentro de um mundo steampunk, onde os inventos são muito importantes, são muito desejados, eles procuram esses registros perdidos. Então tem desenhos, tem várias obras feitas num estilo que parece de fato os esboços reais que o Da Vinci fez. Acho que o helicóptero aquele é um exemplo bem conhecido que ele de fato esboçou, produziu o sketch. E eles pensam outros eventos que obviamente são fictícios, mas que fazem muito sentido com esse personagem e que dá toda uma importância pro Leonardo da Vinci real neste cenário fictício. O próximo RPG steampunk que você deveria conhecer é brasileiro, Muito Abaixo do Oceano. Criado pelo Alessandro Franzi e Helenice Franzi, esse cenário então foi desenvolvido, mais trabalhado, mais elaborado, aí com a entrada do Carlos Chimu e também do Rafael Bastos. O jogo Muito Abaixo do Oceano foi consolidado então por meio do financiamento coletivo no Catarse pela Craftando Games. O legal desse jogo, como você deve imaginar pelo nome aí, é que ele traz bastante essa temática do oceano, a ideia da navegação, que inclusive, como eu comentei, um elemento presente aí nas obras do Júlio Verne, que é o pai praticamente do steampunk, a principal e a primeira referência, mas que em outras obras com o tempo foi deixando um pouco de lado. Então o jogo retoma essa pegada aí, essa importância do oceano dentro do steampunk. Qual é a ideia desse cenário então? Qual é a lore do jogo? Em 1814, vários vulcões, vários super vulcões entraram em erupção praticamente ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Essas explosões devastaram várias cidades no mundo e deixaram um tipo de nuvem tóxica de fumaça pelo mundo inteiro, inclusive tapando o sol. Com o sol tapado veio então o inverno vulcânico, inclusive eu acho um termo muito bom, e com isso também o nível do mar foi subindo, o que aconteceu que inundou várias cidades costeiras e várias cidades mundo afora aí. Com o frio intenso, vários animais se extinguindo, milhares de pessoas morrendo. Apesar de tudo isso, a humanidade conseguiu sobreviver ao cataclisma, principalmente com o uso de tecnologia, obviamente aí a vapor. Utilizando vapor vulcânico, vários submarinos permitiram levar as pessoas, levar populações inteiras para abrigos abaixo do mar, abrigos submersos. Somente 30% da população mundial sobreviveu e agora existem diversas cidades, diversas nações submersas. Sobre as regras do jogo, então, ele tem um conjunto mecânico aí que utiliza a base aí do Year Zero Engine, ou seja, o conjunto de regras que a Free League trabalha em vários jogos, aí, em Forbidden Lands, Mutante no Zero, entre vários outros. Esse sistema ele utiliza só D6, e a ideia dele basicamente é que você joga um dado de 6 para cada valor a mais que você tem, atributo, perícia, enfim, equipamento, e tendo um 6 no dado, pelo menos um 6 já é um sucesso, é o suficiente para conseguir o sucesso numa tarefa. Algumas particularidades interessantes nesse tema, como por exemplo a ideia de que não existe erro crítico como a gente conhece na maioria dos outros jogos, tirar um, por exemplo, nem nada disso, mas se você faz um teste e não consegue ter um 6, não consegue sucesso, você pode escolher refazer ele, só que ao refazer esse teste, ou seja, ao forçar a rolagem, que é o termo que é utilizado, se você novamente falhar, tirando um 1, aí sim você tem um erro crítico, você tem uma consequência mais grave. Só que legal também que a consequência desse erro ela é ligada ao dado que você jogou, ou seja, ao que você falhou. Por exemplo, se eu tirei 1 ao forçar a rolagem num teste de atributo, então o meu erro ele vai ser vinculado a esse atributo, eu vou perder atributo, eu vou diminuir o meu valor de força, seja qual for o atributo. Já se eu tirei 1 forçando a rolagem de equipamento, esse equipamento quebra. Então é legal que ele personalize um pouquinho mais o erro crítico. O legal é que os autores pegaram essa base mecânica aí e criaram regras que personalizam mais, que evidenciam mais, que imprimem essa proposta do mundo abaixo do oceano, a proposta do cenário. Tem uma regra, por exemplo, de caldeira, a ideia de que passando o tempo, conforme as rodadas vão indo, a caldeira vai aquecendo, isso pode fazer um erro crítico ser mais grave ainda. Ou seja, a regra cria uma tensão ali, mas ela combina muito com a ideia da tecnologia a vapor, de que a caldeira é um pouco estável, ela pode explodir, pode trazer problemas. Muito abaixo do oceano, então, um cenário incrível em steampunk, o manual básico tem mais de 300 páginas, ganhou inclusive o prêmio Goblin de Ouro, merecidíssimo, então vale a pena você conhecer esse RPG brasileiro que trabalha muito bem em steampunk. O Castelo Falcons tem muito abaixo do oceano, que eu falei agora, eles são dois bons exemplos que seriam típicos de um gênero steampunk, eles trabalham os elementos bem clássicos, digamos. Agora eu vou falar um pouquinho de outros jogos que eles já saem um pouquinho dessa linha mais clássica, eles variam um pouco, mas claro, ainda são jogos de steampunk, eu vou explicar por que eles são um pouquinho mais diferentes. O primeiro exemplo de um RPG steampunk que é um pouco diferente do gênero mais tradicional da literatura é Reinos de Ferro. Esse RPG surgiu no início dos anos 2000 com uma trilogia de aventuras que eu gosto bastante, inclusive acho uma aventura muito boa, que é a trilogia do Fogo das Bruxas. São 13 eventos pequenos que aqui no Brasil foi traduzida e trazida pela Jambô Editora, quando a Jambô estava iniciando suas atividades. E ele é um RPG muito legal porque ele utiliza bem essa ideia da tecnologia a vapor, do ferro,
juntando isso com golems. Então existem os gigantes a vapor, que são golems feitos com tecnologia, muito mais do que com magia. Claro que essa trilogia de aventuras fez tanto sucesso que depois o cenário foi sendo de fato expandido com vários livros, vários materiais ao longo dos anos aí, e vários elementos novos foram trazidos. Inclusive eu falei agora que a ideia dos gigantes a vapor é muito mais tecnológica do que mágica, mas claro, com o tempo o funcionamento da magia no Reino de Ferro foi sendo desenvolvido e trabalhado. Isso também é um elemento interessante, como a mecânica, que é uma tecnologia com K, eles utilizam, né? Uma mecânica com K, que é como eles grafam ela. Como a mecânica com K, assim a grafia, ela é um recurso. Como a mecânica com K, assim a grafia, ela é um recurso que mistura tecnologia e magia, justamente juntando as duas. Mas Reino de Ferro eu acho que é um exemplo muito legal de um cenário que ele é mais tradicional no formato de como universos de RPG são apresentados. Então existe todo mundo, existem os reinos, os mapas, as raças fantásticas ali estão presentes, existem as várias nações e uma questão política também presente muito forte de guerras, a utilização de gigantes a vapor como máquinas de guerra, magos de combate, tudo isso aí. Então ele é formatado mais como um cenário de RPG mesmo, mas ele ainda tem elementos steampunk. Esses elementos steampunk eles são pensados dentro dessa lógica do RPG, como uma tecnologia, como uma característica marcante para ser apresentada em jogo, numa aventura ou numa campanha. Ele é interessante justamente porque ele se diferencia um pouco dos demais cenários de RPG, pelo menos os mainstream aí, porque ele não é tão alta fantasia, com magia, aquela coisa colorida, brilhante. Ele é um pouco mais sujo, um pouco mais denso, ele traz um elemento de terror interessante. Essa trilogia de aventuras que eu comentei ali da Alexa, ela traz uma ideia de necromante, de vingança de bruxas, ele traz elementos de terror bem interessante. O Monstronomicon, que é o bestiário do cenário aí, que tem várias versões dele em cada edição, ele traz os monstros com essa roupagem diferente, bem interessante. Por exemplo, o Lich tem uma ideia de que ele tem um tipo de mecanismo que se alimenta de almas, então é como se fosse uma tecnologia a vapor, mas utilizando almas como combustível. Cara, é muito legal. Então ele tem essa mistura do elemento steampunk com um pouco mais de terror, que torna isso único. Não é à toa que o mote, o slogan, então, desse universo é fantasia forjada em metal. Um outro ponto também, eu comentei que teve várias edições de Reino de Ferro ao longo do tempo, ao longo dos seus 20 anos. Inicialmente ele utilizava o sistema de regras D20, então quando começou a licença aberta aí ao GL do D&D na terceira edição, ali no início dos anos 2000, ele era um jogo D20, então utilizava esse conjunto de regras. Depois ele teve sistemas próprios e mais recentemente ele voltou a utilizar as mecânicas do D&D agora para a quinta edição. A versão atual do cenário é Reino de Ferro Hacken, utiliza então, é compatível com D&D quinta edição e aqui no Brasil continua sendo lançado oficialmente pela Jambô Editora. Próximo jogo de RPG steampunk é Reaper's Addiction, que não é muito conhecido no Brasil, nunca foi lançado, traduzido aqui, mas ele é um jogo muito legal que utiliza o conjunto de regras para Savage Worlds. Esse cenário tem uma pegada um pouquinho diferente, o estilo um pouquinho mais puxado para o terror. Ele se passa também no século XIX, também com essa ideia de tecnologia steampunk, porém ele tem uma vibe um pouquinho mais parecida aí com Frankenstein ou Van Helsing. Na verdade, o filme do Van Helsing com o Hugh Jackman, eu diria que é o exemplo melhor do clima que esse jogo se propõe. Então, essa ideia de monstros estranhos que perfilam por aí, se escondem nas sombras em cidades e utilização de tecnologias para caçar eles. A ideia do jogo é que os personagens são justamente membros de uma sociedade que no passado era destinada a caçar criaturas sombrias, mas essa sociedade aí, num clima bem vitoriano aí, ela se extinguiu e eles são meio que os remanescentes, os últimos, a caçar todo tipo de monstro e criatura estranha. Só que tem um ponto interessante. Existe uma tecnologia que permite pegar partes de monstros e construir equipamentos ou fazer enxertos no corpo para ter os poderes, para ter mais capacidades. Então, os personagens jogadores, que são esses tipos de caçadores, eles muitas vezes utilizam parte dos próprios monstros, numa coisa meio de taxidermia, com caça aí, para tunar, para ter mais poderes e permitir eles se desenvolverem melhor. Então tem essa pegada de ciência estranha, que é bem, bem interessante, mas ainda com esse elemento steampunk, é um cenário bem legal mesmo. Para finalizar, o último RPG steampunk que eu vou citar bem importante é GURPS Steampunk. E o porquê que eu estou dando essa ênfase, talvez algumas pessoas estranham estar citando GURPS aqui, afinal é um jogo mais antigo aí, ele não tem exatamente um cenário próprio sendo apresentado, mas é justamente que eu acho que sempre foi um dos grandes diferenciais, um dos grandes pontos fortes de todo jogo de GURPS, é ser um excelente manual de referência. Me entenda assim, se você quer jogar algum RPG steampunk, esses outros que eu falei certamente já têm cenários prontos e são muito bons para você jogar, mas mesmo assim vale muito a pena você ler o GURPS Steampunk
para consolidar o mundo, para ver como a tecnologia funciona, para ter ideias de aventuras, de cenas, de acontecimentos, de como um mundo steampunk pode ser construído, ser desenvolvido. Inclusive, embora os outros jogos tenham esses outros elementos interessantes que eu falei, o GURPS Steampunk ainda é provavelmente o melhor nesse sentido de apresentar esse gênero. Eu não conheço steampunk, quero jogar RPG. Eu diria, primeiro leia o GURPS Steampunk, ou tente ler ele junto de um outro cenário que você quer utilizar e quer rodar. Inclusive, essa observação é importante porque futuramente eu vou fazer um episódio especificamente falando sobre GURPS no sentido de que vários livros de GURPS eles continuam sendo excelentes manuais de referência para gêneros ou estilos específicos. Isso vale para o Cyberpunk, vale, por exemplo, para o Império Romano. Claro que muitos livros do GURPS estão um pouco defasados, por exemplo, Viagem no Tempo, Ultratech, principalmente esses que trabalham muito com tecnologia. Passados 20 anos, certamente eles vão ficar um pouco datados e ultrapassados, mas mesmo assim, valem a pena ainda ser lidos. E no caso do Steampunk, ele continua super válido. Certamente é um livro excelente para quem gosta bastante desse gênero e pensa jogar em um RPG. Aproveita e se inscreva no canal ainda se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você acha que toparia jogar uma aventura Steampunk ou quem sabe mestrar ela para você. Um grande abraço, até mais.